Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos aprender algumas técnicas para controlar a luz, tá? Estão relacionadas ao posicionamento desta fonte de luz, porque ela pode ser direcionada de cima para baixo, de baixo para cima, de frente, de trás. Então, tudo isso gera um resultado, gera um efeito, tá? E é isso que nós vamos ver aqui. A primeira é, então, a luz dirigida ou de destaque. Como o próprio nome diz, é a iluminação que está sendo direcionado predominantemente em uma certa direção. Ou seja, eu tenho um objetivo para iluminar, né? Um objeto ou qualquer outro elemento que eu quero dar destaque. Podem ser tanto com luminárias de sobrepor, assim como luminárias de embutir, porque na linha dos embutidos a gente vai ter as peças fixas e peças que são articuladas, onde a gente consegue corrigir o facho de luz, para que a gente atinja o efeito que a gente quer, ou que a gente corrija alguma coisa aqui na parte de baixo, alguma sombra que ficou, e eu tenho que direcionar também, às vezes, para jogar um pouco mais de luz. Mas olhando aqui as imagens, então a gente percebe o que? A gente tem um alinhamento de luminárias, né? E nesse caso são as peças de sobrepor que possuem um recurso de articulação, e é onde a gente consegue, na verdade, jogar a luz, direcionar a luz para onde a gente quer. E aqui está muito claro nesta imagem que o objetivo não foi de valorizar toda a superfície, mas apenas dar o destaque nessa composição de quadros. E aqui nesta outra imagem, a gente também tem uma iluminação para valorizar quadros, porém eles têm uma certa distância entre eles, tá? Isso está relacionado também com o posicionamento dos embutidos lá na parte de cima, para que a gente possa ter o quê? O efeito de forma individual. Aqui a gente tem, na verdade, até uma iluminação uniforme, porque um facho de luz vai ajudando o outro facho e assim por diante. Então, a gente tem um, dois, três pontos, né, de luz que estão direcionados para valorizar esses quadros, esta composição, e outros pontos de luz que, na verdade, estão sendo direcionados para completar aí essa luz no ambiente. A outra técnica é a wall washing, né? Também conhecida como banho de luz. Tá? Essa técnica consiste em fixar pontos de luz no teto ou luminárias de chão. Aqui o nosso exemplo é no teto, tá? Ou ainda projetores de pequeno porte, todos fixados em pontos equidistantes, que focalizam uma extensão de parede, causando nesta o efeito de um banho de luz, que é o que a gente está vendo aqui, aquela luz que vem, né, banhando toda essa superfície. Porém, como são luminárias pontuais, a gente tem aquele efeito de luz e sombra. Isso porque a gente consegue aqui ter muito claro a questão da visualização do ângulo de abertura. Então, numa parede que às vezes não tem informação nenhuma, é no momento em que a gente aciona essa bateria, né, essas luminárias, que na verdade a gente tem o efeito no ambiente, que é aquela luz que transforma, que quando ela está apagada a gente nem percebe, mas é no momento em que a gente aciona esses pontos de luz é que o efeito vem, então, criando essa atmosfera muito acolhedora, muito interessante. Este efeito permite destacar as texturas nas paredes, promovendo ainda uma iluminação indireta, porque ela bate na parede e ela retorna um pouquinho para esse ambiente. Quando nós temos superfícies texturizadas, tá? Dependendo da textura, porque aqui eu tenho já uma certa rusticidade maior em relação aos volumes de cheios e vazio, também está atrelado a isso. E às vezes aquele efeito que a gente viu de luz, sombra, acaba não ficando tão marcado como a gente ainda consegue enxergar nesta parede de tijolinho.
Aqui a gente, na verdade, acaba o quê? O efeito não é tanto a luz e sombra, mas sim o sombreamento que a própria superfície, por ter esses cheios e vazios, eles acabam mostrando para a gente essa questão de profundidade, que neste caso a gente não consegue perceber. Aqui o efeito está sendo a luz e sombra, luz e sombra. Então, dependendo da superfície que você quer iluminar, você faz a opção de qual resultado final você quer para que as pessoas vejam do seu projeto de iluminação. Pode ser feito tanto com fachos pontuais, como a gente viu até então, como um banho de luz, né, um wall washer mais linear lá atrás, mais discreto na maioria das vezes. Por quê? Porque lá atrás é onde está a fonte de luz, né? Quando a gente observa esse detalhamento, foi feito o quê? Um rasgo de canto iluminado, onde a fonte de luz fica escondidinha, saindo por esse rasgo de canto, que é o que nós estamos vendo aqui. Poderia ter sido feito aquele exemplo da outra parede de tijolinho, como esta daqui? Poderia tranquilamente. Quem faz essa escolha é o profissional, é você quem está projetando. E eu ainda complemento o seguinte: faça as duas opções no seu projeto e apresente para o cliente para que ele possa decidir qual efeito ele mais gosta, tá? Porque aqui poderia ter aquele efeito de facho, né? Luz e sombra, se bem que a luz e sombra atrás da televisão ficaria meio estranho. O que normalmente a gente vê é o ponto de luz, né, para valorizar este lado da televisão aqui, e um outro ponto de luz para valorizar este lado aqui, não propriamente em cima da televisão, que na verdade criaria até uma sombra aqui maior. Apesar que esta sombra também está vindo de uma claridade aqui da janela, mas a gente está falando da sombra que viria pela parte de cima. Então, às vezes, não é interessante. São questões de você mostrar para o cliente e também a questão relacionada à sutilidade de projeto. Às vezes, eu não quero esta agressividade, esta marcação aqui forte, né? Agressividade nesse sentido, essa marcação forte, mas eu quero apenas uma luz mais discreta, linear e escondida. Então, isso tudo são opções, mas elas vêm com a proposta da gente dar aquele banho de luz nessa superfície, né? O wall wash. Ponto de atenção que eu gosto de reforçar é que muitas vezes este efeito pode vir a prejudicar também alguma superfície que, na verdade, não foi preparada da maneira correta. Por algum motivo, a parede não ficou retinha, por algum motivo, as instalações das peças não foram bem encaixadas, e quando a gente vem com a proposta de luz banhando essa superfície, a luz também vai mostrar o defeito. Então, mostra certinho aqui os encaixes, né? Onde é feito os encaixes das peças. E outra coisa que eu gosto, às vezes, de reforçar é que aqui, por exemplo, né, tem esse registro aqui e ele acaba, na verdade, recebendo essa luz, por ser cromado, ela vai refletir na parte de cima, mas ela também vai criar uma sombra que não é interessante. Então, se a superfície fosse só com o revestimento, ficaria mais interessante. É legal, às vezes, sempre se atentar para que o seu projeto de iluminação não mostre algumas falhas que não são interessantes chamar atenção. E aqui eu trago um conflito de informação, porque às vezes a gente tem uma parede com informação e a gente quer vir ainda e valorizar. Só que dependendo do efeito, né, de forma pontual aqui, ele acaba criando aquela área de luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. E aí a gente tem esse conflito de informação do plano de fundo com a luz que está marcando. Então, talvez a melhor opção, quando a gente já tem um elemento de fundo que traz uma informação como esta, seria interessante a gente voltar com esta proposta, uma iluminação por meio de rasgo de canto iluminado lá no fundo, e essa luz pudesse vir caindo de forma mais sutil, sem fazer
a informação de facho e sombra, que aí acaba, na verdade, conflitando. Vamos conhecer a técnica do downlight. Este princípio busca ocultar a fonte luminosa, evitando o ofuscamento das pessoas, focalizando a luz e aumentando o rendimento luminoso. No que diz que este princípio busca ocultar a fonte luminosa, evitando o ofuscamento, tá? Está relacionada ao quê? À escolha desta luminária, porque existem luminárias que têm, na verdade, a fonte de luz ela fica mais para cima ou mais para baixo. Tá? Então, se eu escolho luminárias que a fonte de luz fica mais para cima, eu tenho uma certa proteção aqui da própria luminária, é onde, dependendo do meu ângulo de posicionamento, eu não vejo a fonte de luz. Então, de fato, eu não tenho o ofuscamento direto, que é quando a gente olha a fonte de luz. Mas é óbvio que se eu for embaixo da fonte e olhar para cima, eu vou ver a fonte e vou ter o ofuscamento. Então, este princípio ele está atrelado em relação à escolha da luminária. Uma luminária mais recuadinha, ela tem um valor, né, um pouquinho mais caro do que uma luminária mais simples que a fonte fica para baixo. Então, a gente tem que fazer o quê? O equilíbrio do que a gente quer para o projeto, com o orçamento do cliente e assim por diante. A aplicação desta técnica permite compor todo um ambiente com várias luminárias. Aqui a gente está vendo um corredor, né, muito bem iluminado, até porque ele, de certa forma, é um corredor claro e que tem essa marcação que ainda por cima ajuda a dar a ideia de que esse corredor ele é comprido. Como ele vai estar aceso, se todas juntas ou intercalando, isso é uma outra questão. Isso está relacionado a de que forma eu vou controlar esse acendimento. Se é por interruptores, se é por sensor de presença, se é por minuteria, se é pela automação e assim por diante. A técnica de uplight é um artifício para iluminar elementos de um ambiente de forma esguia e vertical, como árvores e arbustos de jardim, estátuas e colunas de um prédio. Ela também pode ser utilizada por um efeito de banho de luz, quando eu coloco uma bateria e valorizo essa parede. Então, quando a gente viu lá no início sobre o Awasher, aqui nós estamos vendo o uplight, a luz de baixo para cima. Então, ela pode ser de forma pontual, para valorizar determinados elementos, como árvores, arbustos de jardim, estátuas e colunas, como eu posso valorizar uma parede por inteiro. Vai depender do efeito que eu quero e do distanciamento que eu vou posicionar esses pontos de luz. O que a gente reforça é que, na verdade, essa técnica, por ela ser o oposto da iluminação que a gente sempre conheceu, que é a luz do sol, que é de cima para baixo, quando a gente começou a introduzir a luz de baixo para cima, chamou a atenção das pessoas. Por quê? Porque é diferente. Né? A gente sempre teve a luz de cima para baixo por conta da movimentação do Sol. Quando a gente inverteu essa posição e escolheu o que valorizar, a gente, na verdade, realçou ainda mais os elementos. Front light, a iluminação de frente, a iluminação projetada que a gente sempre viu utilizadas nas propagandas de outdoor, mas a gente pode trazer essa técnica para dentro dos ambientes, sim, para que essa iluminação possa valorizar os elementos. Então, o front light também pode ser relacionado com a luz dirigida ou a luz de destaque que nós vimos. O objetivo é praticamente o mesmo, a questão, né? A luz vem, nesse caso, de frente. Quando a gente tem a luz que vem de frente, então a gente tem uma marcação maior. Se eu pego essa fonte e trabalho com ela mais aqui próximo da superfície, o efeito é aquele banho de luz, que às vezes não é o que a gente quer. Às vezes a gente quer a luz de fato que venha quase que a 45 graus aqui, pegando de frente. A gente só precisa se atentar para não cair numa situação que a gente vai ver da autossombra, porque aqui a gente tem, por exemplo, movimentação de pessoas para ir vendo essas imagens, essas telas, como em qualquer exposição.
que é, na verdade, esse ponto de atenção aqui da autossombra, que está relacionado ao quê? É a sombra projetada pelo próprio corpo. Quando as pessoas passam e param para contemplar os quadros, a fonte que está lá atrás bate nas pessoas e cria então esta autossombra, que na verdade não é interessante. Backlight é a iluminação de fundo atrás, que pode proporcionar de forma indireta a iluminação geral de um ambiente. Também muito utilizada em algumas situações em outdoors, tá? Principalmente às vezes até aqueles que ficam em metrô, aqueles que ficam nos pontos de ônibus, que daí a gente trabalha com acrílico e a fonte de luz ali atrás. Em algumas vitrines é utilizado também em determinados projetos, como em lavabos, né, ou outros ambientes internos, mas enfim, feitos muito com a pedra ônix, né, onde ali na parte de baixo era colocado a fonte de luz. Pode ser feito por meio de acrílicos, onde a gente queira valorizar certos elementos. Pode ser utilizado também com as telas tensionadas, aonde a luz, a fonte fica atrás e a gente coloca então essa tela tensionada na frente e dá aquela ideia ali, né, de uma iluminação mais difusa e toda preenchida. A técnica de silhueta, muitas vezes, ela está mais atrelada ao teatro de sombras, mas ela pode ser, às vezes, utilizada em outras situações. Basta você, mais ou menos, ter a ideia se vai ser interessante ou não. Porque ela, como o próprio nome diz, ela vai marcar os contornos. Fica a critério de você utilizá-la ou não, porque ela, na verdade, também é uma técnica. E aí eu agradeço a sua atenção, espero ter contribuído com essas possibilidades, né, com esses recursos, com essas técnicas de posicionamento para que você possa utilizar nos seus projetos. Desde já agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.